Muito bem, meus queridos. Então, vamos para a nossa quinta aula. Vamos começar o estudo das células. Então, lembrando, as células, elas são a unidade básica da vida. Logo, tudo o que acontece dentro da célula vai garantir aos seres vivos a sua sobrevivência, o seu crescimento e a sua reprodução. Estamos falando aqui de célula, mas nunca se esqueçam. Nós podemos estar falando de seres unicelulares, assim como os seres multicelulares, ok? Então, tudo que acontece dentro da célula garante a sobrevivência, o crescimento e a reprodução. Nós não podemos nos esquecer disso. Inclusive, quando nós estávamos falando dos grupos, né, dos táxons lá, dos domínios, eu chamei a atenção de vocês que nós não consideramos os vírus seres vivos exatamente por eles não terem o maquinário que possibilita eles mesmos realizarem a sua reprodução, tá bem? Então a célula, ela garante essas três questões: sobrevivência, crescimento e a reprodução, certo? Então, como eu já adiantei para vocês, e eu tenho certeza que vocês sabem, as células elas podem formar seres unicelulares, ou seja, uma célula já é um ser vivo, ou, obviamente, como nós vimos lá nas organizações e hierarquias, as células elas podem contribuir, se ajudar, desempenhando funções específicas, formando então seres multicelulares. Tá? Então nós temos seres unicelulares e seres multicelulares. Uma coisa que nós vamos aprender lá, então, no 10º ano, é a evolução dos seres procariontes, depois para os seres eucariontes, que nós já vamos ver na sequência aqui, e a evolução de ser eucarionte unicelular para um ser multicelular. Tudo são processos evolutivos. Então, falando um pouquinho na história da descoberta da célula e a descoberta de seres unicelulares. Então, nós temos o Robert Hooke, ele analisando células de cortiça, ele foi o primeiro a descrever a célula. Uma coisa que é curiosa, eu até vou pegar a caneta aqui para fazer um desenho para vocês, aqueles meus desenhos maravilhosos, é quando a gente analisa uma célula de cortiça, a gente vê uma coisa assim. Então, o Robert Hooke ele estava analisando essas células de cortiça e, na verdade, o que a gente está vendo ali numa célula de cortiça é um espaço vazio, né? Porque o que a gente observa quando nós analisamos a cortiça? Claro que o Robert Hooke não sabia na época. Ele estava observando a parede celular, porque quando a célula vegetal morre, todo o seu interior ele é degradado, mas a parede celular, por uma constituição celulósica, ela acaba resistindo. Então, o que ele estava vendo era exatamente a parede celular. Daí vem o nome célula, porque célula quer dizer espaço em branco, espaço vazio. Logo, ele pensou o seguinte, claro, que essa célula ela tem que ter sido produzida por um outro ser vivo, por um ser vivo, né? Então, é assim que nós começamos os estudos da célula. Então, Robert Hooke, lá, ó, 1700, entre 1665, né? Então, século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, ele descobre a célula através da análise das células de cortiça, tá? Não esqueçam, então, ele enxergou o que hoje nós sabemos ser a parede celular vegetal. Pouco mais adiante, entra na história o Anton van Leeuwenhoek. Não se sabe ao certo se o Leeuwenhoek ele foi o criador do microscópio ou se ele melhorou o microscópio. Tá? Isso existem divergências. Mas o que é importante na história, o Leeuwenhoek, é que ele foi o primeiro naturalista a observar os seres unicelulares e microscópicos. Então, ele é o primeiro a descrever bactérias e os protozoários. Tá? Então, o Leeuwenhoek ele tem uma importância bem grande na história do estudo da célula e dos micro-organismos, exatamente porque ele é o primeiro a descrever bactérias e seres unicelulares, como é o caso, então, dos protozoários. Lembrando que nós temos também as algas sendo seres unicelulares. Não só, né? Claro que existem algas multicelulares, mas temos uma grande quantidade de algas unicelulares, tá bem? Então, vamos avançar aqui. E agora, então, vamos para a nossa teoria celular. Bom, a teoria celular ela vem sendo desenvolvida, obviamente, desde a época do Hooke. Tá? Então, aqui em cima eu até coloquei para vocês o Schwann, o Schleiden e o Virchow, eles vão
melhorando seus estudos e eles vão propondo teorias, o que nós pegamos esse apanhado de conhecimento e fundamentamos uma teoria que é aceita hoje. E essa teoria ela está alicerçada, essa teoria celular ela está alicerçada em 3 pontos, eu digo bem importantes para o nosso estudo. Tá? Eles parecem um tanto óbvios, mas eles são importantes. Então, vamos analisar aqui com calma cada um deles. Então, como nós já vimos, a célula, mais uma vez, é a unidade estrutural e funcional, tá, de todos os seres vivos. Tá? Então, do organismo mais simples, sendo um procarionte, uma bactéria, até os seres mais complexos, como é o nosso caso, a unidade estrutural e funcional é a célula, e todos os seres vivos eles são constituídos por células. Lembrando, claro, os seres unicelulares constituídos por uma única célula, os multicelulares por uma infinidade. Tá? Agora, outra coisa que é muito importante, toda célula tem origem de uma célula pré-existente. Então, eu sempre vou ter uma célula dando origem, uma célula mãe, dando origem a 2 células filhas, seja seres unicelulares, então aqui estão fazendo um processo de reprodução, ou seres multicelulares quando estão realizando seus processos de, por exemplo, proliferação, crescimento, regeneração ou a própria produção de células reprodutivas. O que é importante é, toda célula ela tem origem numa célula pré-existente. As células, obviamente, elas não nascem do nada, tá bem? E, finalmente, a célula é a unidade de reprodução. E, obviamente, todas as questões hereditárias, elas decorrem exatamente disso que eu desenhei aqui para vocês. A célula é a unidade de reprodução, então, se essa célula se dividir no meio, ela vai gerar, por exemplo, se for um ser unicelular, já 2 seres unicelulares, ou se for um ser multicelular, como é o nosso caso, aqui poderia estar formando células reprodutivas, que depois, obviamente, iriam se juntar com as células reprodutivas femininas para formar, então, um novo ser vivo. Mas a célula é a unidade de reprodução, desenvolvimento e hereditariedade de todos os seres vivos, tá bem? Então, esses 3 pontos, eles são bem importantes para nós entendermos bem a teoria celular, tá bem? Eles, como eu disse no início, eles vêm sendo desenvolvidos, eles foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Então vamos adiante. Bom, aqui os livros sempre trazem uma questão sobre os tipos de microscópio que existem hoje. Eu não vou me alongar muito nesse assunto, mas uma coisa que é importante nós percebermos. Com apenas o microscópio óptico, nós realmente, quando nós colocamos ali os olhos nas oculares, né, nas objetivas, nós estamos vendo a célula, porque, como o nome está dizendo, ele é óptico, a luz está passando pelas amostras e está chegando por ampliação de lentes até o nosso olho, tá? O microscópio óptico composto. Todos os outros microscópios, eles são esses 2, os microscópios eletrônicos, eles são, a visualização das estruturas é feita através de feixes de elétrons. Então, esses elétrons são emitidos, eles se chocam com as amostras, eles voltam, e aí a computação, por essa relação de tempo do elétron se chocar e voltar, ela constrói a imagem que nós estamos vendo. Então, nós não conseguimos analisar no microscópio eletrônico material vivo se movimentando, o que no microscópio óptico isso possibilita. Agora, notem as ampliações, né? Aqui no microscópio óptico, nós estamos vendo um cloroplasto aumentado 280 vezes. Aqui nós estamos vendo uma ampliação de 6.300 vezes num de transmissão. E aqui, essa imagem linda num microscópio de varrimento, também sendo feito por esses feixes de elétrons. Atualmente, nós já estamos trabalhando com microscópios de tunelamento. Então, eles captam alterações do campo magnético das moléculas, e aí nós temos uma foto disso aqui. Ou seja, isso aqui
incrivelmente, é a foto de uma molécula. E quando se tiraram as primeiras fotos das moléculas, existia uma certa preocupação para ver se todo aquele arranjo estrutural das moléculas, que eram feitos apenas com cálculos matemáticos, eles estariam certos, porque se essa foto viesse de uma forma diferente, tudo que nós conhecíamos da química provavelmente estaria errado, mas obviamente, pelas genialidades dos cientistas, o que nós obtivemos nessa fotografia aqui é exatamente o que nós já tínhamos descrito anteriormente. Então, isso aqui, por mais que pareça um tanto desfocado, nós temos que entender que é uma molécula. Então, isso é incrível, a capacidade de ampliação já que nós chegamos. Na verdade, não é uma ampliação, né? Nós estamos criando uma imagem através da alteração dos campos magnéticos, tá bem? Muito bem, então vamos aos tipos de célula. Bom, vamos lá. Então, o primeiro tipo de célula aqui, como eu sempre gosto de fazer com vocês, vamos falar das etimologias. Então, aqui nós temos a palavra procarionte. Então, pró quer dizer antes. Carionte vem da carioteca. Pessoal, a carioteca é atualmente chamada de membrana nuclear. Não me perguntem, não fiquem bravos comigo por que não se fala mais carioteca. O que eu sempre digo a biologia ela não é difícil. O que é difícil na biologia é o excesso de nomenclaturas. E não bastasse, de tempos em tempos ainda se alteram as nomenclaturas. Tá? Então, assim, atualmente não se fala mais carioteca, mas alguns termos continuam fazendo referência à carioteca. Tá? Então, as células de os seres vivos procariontes são aqueles que não possuem a membrana nuclear, ou seja, eles surgiram antes da carioteca. Ok? Então, se eles não têm uma membrana nuclear, eles não possuem um núcleo organizado. Tá? Então, o material genético, ou seja, o DNA, por exemplo, das bactérias, ele está disperso aqui dentro do citoplasma. Por mais que ele não fique em qualquer lugar, ele está sempre próximo de uma região, e aí essa região ela passou a ser chamada de nucleóide. Essa terminação oide aqui, quando nós encontrarmos nas palavras, ela dá uma ideia de coisas pequenas, tá? Então seria um pequeno núcleo, mas não é um núcleo, é apenas uma região onde nós iremos encontrar o material genético dos seres procariontes, ok? Eu posso falar seres procariontes, procarióticos, tudo a mesma coisa e nós podemos encontrar de várias formas, tá bem? Então, células procarióticas são aquelas que não possuem a membrana nuclear. Logo, a evolução fez com que surgissem as células eucariontes ou eucarióticas. E aí, essa palavrinha aqui, eu, quer dizer verdadeiro ou verdadeira, tá? Então, são aquelas células verdadeiramente que possuem, então, a membrana nuclear, tá? Ou a antiga carioteca. As células eucarióticas, elas são muito maiores do que as células procarióticas. Para ter uma ideia, isso aqui é uma mitocôndria. Lá no 11º ano, nós vamos falar sobre a endossimbiose, que foi um processo em que células eucarióticas fagocitaram células procarióticas e começou a ter uma relação de endossimbiose, ou seja, uma começou a ajudar a outra. Então, por que eu estou dizendo isso? Para vocês terem uma ideia da relação de tamanho, uma célula procariótica é muito menor que uma célula eucariótica. E é exatamente esse aumento no tamanho das células eucarióticas que, entre aspas, criou uma necessidade das células eucarióticas começarem a formar agrupamentos e daí, então, formar os seres multicelulares. Porque à medida que uma célula aumenta a sua área, ela aumenta muito o seu volume. E aí, aumentando muito o seu volume, ela vai demandar muita energia. O volume demanda muita energia, mas a superfície de troca com o meio não daria conta de suportar esse
esse gasto energético. Então fez com que as células começassem a trabalhar em conjunto, e aí depois o que seguiu é a evolução dos seres multicelulares, tá bem? Então, células eucarióticas, elas são muito maiores que as células procarióticas, certo? Então, para nós finalizarmos, vamos falar aqui, então, só dar uma olhada, né, nos tipos de célula, ou seja, nós temos aqui as nossas duas células, as células procarióticas e as células eucarióticas, e aí distribuindo dentro lá dos nossos reinos, né? Então aqui nós temos todas as células procarióticas. Aqui, antigamente, para nós relembrarmos, seria o Monera, mas que o Monera foi transformado em dois domínios, o Archaea e o Bactéria. Então, isso aqui agora é um domínio. E aqui restaram todos os outros reinos que estão dentro daquele domínio chamado de Eucária, ou seja, aqueles que efetivamente têm membrana nuclear. Então está o reino Plantae, o reino Animalia, o reino Protista, que atualmente ele foi dividido em Cromista e Protozoa, tá? E o reino Fungi, reino dos fungos, ok? Muito bem, então chegamos ao fim aqui dessa nossa aula sobre célula, um pouquinho da história da célula e os tipos de célula.